Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Hélio, professor de matemática. Esse vídeo é a parte 2 da explicação do conteúdo de maio, caderno de maio de matemática, tá? Então pessoal, pelo primeiro vídeo, vocês já têm aí ferramentas, conteúdo para resolverem os dois primeiros exercícios, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os dois últimos exercícios, o exercício 3 e o exercício 4. A gente vai fazer junto, tá? Vamos fazer com calma, devagar. Eu vou mostrar como faz o 3 e o exercício 4 é a mesma ideia, tá? Aí no final a gente fala um pouquinho sobre sequências numéricas. Aí tem uma atividade de sequências numéricas depois, né? Então vamos lá, pessoal, não vamos perder tempo. Exercício número 3. Então, ó, vocês acompanhem aí no caderno. Um frigorífico possui uma câmara fria que tem temperaturas descritas pela função. Vamos lá então. F de x é igual a menos 20 mais 6 seno π sobre 12 x menos π sobre 2, certo? Essa é a função que gera a temperatura, tá? Continuando. Em que x é a hora do dia. Então essa função, ela depende da hora. Ela está em função do tempo, tá? Que está em horas. Qual a temperatura máxima e mínima? Então a gente já sabe como é uma função seno, né? Ela tem aquele formato ondulado lá. A gente vai calcular o período e a imagem para quê? O período vai nos mostrar as horas em que a função começa a repetir o formato dela, né? Passando esse período que a gente vai encontrar, vai começar a se repetir. Vai da temperatura máxima para a mínima, ou da mínima para a máxima. Isso a gente precisa descobrir ainda, né? O que mais que ele deu ali? Ó? Sabendo que a câmera foi ligada à meia-noite. Que hora do dia ocorre as temperaturas, sabendo que o seno de π sobre 2 é 1 e seno de 3π sobre 2 é menos 1. Vamos anotar essas informações aí. Seno de π sobre 2 é 1. E seno de 3π sobre 2 menos 1. Então, ó, se a câmera foi ligada à meia-noite, a gente precisa descobrir... Ó, meia-noite é 0 horas, tá? Então o nosso gráfico, ele já vai começar aqui, ó, no zero bonitinho. Isso aqui é as horas, né? O x, que é os valores em horas, e aqui é a nossa função que vai nos dar a temperatura. Vou colocar um T aqui de temperatura, tá? A gente precisa descobrir se a nossa função ela começa assim ou se ela começa assim, ó. Isso não tem como a gente saber ainda, tá? Deduzindo, né, como é uma geladeira, né, quando você liga ela, ela está na temperatura mais alta, né? Provavelmente é assim, ó, que vai ser o nosso gráfico. Esse daqui. Aí você liga, ele vai começar a esfriar, a temperatura vai cair, né? É isso aí.
sei se faz sentido isso aí, né? Dependendo do local. Mas vamos fazer o cálculo então. Primeiro vamos calcular o período. Tem a nossa fórmula lá, 2π sobre o módulo de C. A gente já viu, né? Quanto que vale o nosso C? C é o valor que está multiplicando o x ali dentro do parênteses. Então é 2π sobre π sobre 12. Ó, a gente tem uma fração e uma fração embaixo. Lembra como calcula isso? Copia a parte de cima vezes, inverte a fração de baixo. Aqui você pode colocar 1 se você quiser. Ó, π vai cancelar com π aqui. Vai sobrar 2 vezes 12, 24. Então, nosso período, 24 horas. O que isso significa? Que essa oscilação, ó, temperatura máxima, passa pela temperatura mínima e chega na temperatura máxima de novo, esse período aqui, ó, é 24 horas. Do 0 até o 24, tá? Pode ser esse aqui também, ó. Começa na mínima, vai para a máxima e volta para a mínima de novo. Vai dar bem ali nas 24 horas. Esse ciclo, tá? Vamos ver agora a nossa imagem, que vai nos dar esses valores aqui, ó. Tá? Eu já coloquei abaixo de 0, porque temperatura de frigorífico tem que ser abaixo de 0, né? Vamos ver. Imagem. Como que a gente calcula mesmo? Pega o nosso valor padrão de menos 1 até 1, multiplica por B e soma A. Esses valores, pessoal, C, B, A, são os coeficientes, tá? Deixa eu marcar aqui os coeficientes, para quem não está lembrado. A é esse primeiro valor independente ali. B é o valor que está multiplicando o seno. C é o valor que está multiplicando o x. E o D é o valor independente ali dentro do parênteses. Tá? Esses são os 4 coeficientes da nossa função. Então vamos lá, nossa imagem vai ser menos 1, 1, vezes o B, que é 6, certo? Mais o A, que é menos 20. Certo? Aqui já vamos colocar a resposta agora. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Menos 6 menos 20, menos 26. Certo? 1 vezes 6, 6. 6 menos 20, menos 14. Correto? Então, a nossa imagem do nosso gráfico vai de menos 26 até o menos 14. Tá? Ou seja, temos já a nossa temperatura mínima e máxima que a gente queria. Ó. Temperatura mínima, menos 26 graus Celsius. Temperatura máxima, menos 14 graus. Era uma das perguntas ali, né? Qual a temperatura máxima e mínima? Essas são as respostas, tá? Temperatura máxima, menos 14 graus Celsius. Temperatura mínima, momento mais frio dela ali, ó, menos 26 graus Celsius. Tranquilo? Agora a gente vai ver se o nosso gráfico ele começa na temperatura máxima ou na mínima. Como que a gente vai fazer? Vamos escolher um desses dois. A gente vai utilizar essas informações que foi dado no exercício ali, ó.
Seno de π sobre 2 é 1 e seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, a nossa temperatura máxima é quando a função nos dá o valor menos 14. Certo? Então, ó, vamos analisar este momento. Temperatura máxima. Então, quando a temperatura for máxima, a nossa função tem que dar menos 14. Beleza? Entendido? O resultado da função é a temperatura, tá? Então, esse aqui, ó, são resultados. Quando der menos 14, tem que nos dar a temperatura máxima. Então, vamos copiar a função de novo, só que quando ela dá menos 14. Então, ó, no lugar de f de x, coloquei menos 14. Vamos copiar ela de novo. Menos 20 mais 6 seno π sobre 12 menos π sobre 2. É isso, né? Vai caber tudo aqui? Acho que vai. Bom, esse menos 20 pode passar para lá somando, vai ficar 6, né? 20 menos 14, 6. 6 é igual a 6 seno π sobre 12 menos π sobre 2. Oh, tem um x aqui, né? Ah, tem um x aqui, ó. X. Nossa, ficou uma bagunça, né? Mas tem um xzinho aqui, eu esqueci dele. Fecha parênteses. Então, ó, os dois lados da minha equação tem um 6 multiplicando, né? Ó, isso aqui é seno de alguma coisa. Isso aqui vai nos dar um valor. Imagina que isso aqui é um número, tá? Só que eu tenho 6 vezes esse número. E daquele lado eu também tenho 6. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 6 dos dois lados. Para quê? Porque daí eu vou sumir com esse 6 e aqui vai dar 1. E 1 eu sei que é seno de π sobre 2. Então, observem. Ó, dividindo por 6 dos dois lados, eu vou ter 1 é igual... Ó, vai sumir esse 6. Seno π sobre 12x menos π sobre 2. Certo? Agora, utilizando a informação, ó, 1 é seno de π sobre 2. Então, no lugar do 1, eu vou colocar seno de π sobre 2 é igual a seno π sobre 12x menos π sobre 2. Mas por que eu fiz isso? Isso aqui é uma equação, ou seja, o resultado que dá desse lado tem que dar o mesmo resultado do outro lado. Tá? Então, eu estou dizendo, ó, que o seno desse lado é igual ao seno daquele lado. Então, eu posso igualar o que está ali dentro só. Π sobre 2 é igual a π sobre 12x menos π sobre 2. Isolando o x, ó, eu tirei o seno, né? Dos dois lados. Agora eu posso encontrar o valor de x. Certo? Tá. Esse menos π sobre 2 vai passar para lá somando. Isso aqui vai dar π sobre 2 mais π sobre 2 fica π. É igual a π sobre 12x. Certo? Esse π sobre 12 está multiplicando, vai passar para lá invertido, né? Porque o 12 está dividindo, passa multiplicando, e o π está multiplicando, passa dividindo. Então, deixa eu terminar nesse cantinho aqui, ó. Acabou o papel. Para enxergar tudo aí, né?
Então, ó, π vezes 12 sobre π é igual a x. Corta, corta. Eu tenho que x é igual a 12. X é igual a 12 é a nossa temperatura máxima. Beleza? Então, observando os dois gráficos lá, ó. 12 é a metade aqui, ó. Aqui é o 12. Se a temperatura máxima foi às 12 horas, então só pode ser esse gráfico aqui, ó. Olha só, eu achei que ia ser aquele, hein? Mas vai ser esse de baixo aqui, ó. É esse daqui o gráfico, ó. Começa na temperatura mínima, vai esquentando, sobe a temperatura e depois volta para a temperatura mínima. Esse é o nosso gráfico. Começa lá embaixo, tá? Pronto, a gente não precisa... O que mais que ele queria ali? Qual a temperatura máxima e mínima? Sabendo que ela foi ligada à meia-noite, que é meia-noite. Que hora do dia ocorre a temperatura máxima e mínima? Então, ó, a temperatura mínima é no momento que ela foi ligada e às 24 horas. 24 horas depois dela ter sido ligada. E a temperatura máxima foi às 12 horas, ao meio-dia, né? Essa é a resposta, pessoal. Coloca lá. Temperatura máxima 12 horas. Né? Que acontece os menos 14 graus. Temperatura mínima 24 horas ou 0 horas. Meia-noite. A meia-noite é o momento que ela está mais fria. E ao meio-dia é a temperatura, é o momento que ela está com a temperatura maior. Então, pessoal, esse exercício é uma aplicação aí. Uma aplicação da trigonometria, bem interessante, né? O exercício 4, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. A energia elétrica consumida por uma localidade foi observada por um pesquisador, resumiu a função tal. Ele deu a função bonitinha ali. Reparem que na função o D é igual a 0, né? Então, X está em kilowatts. Então, essa função depende dessa energia elétrica aí, kilowatts. Em que hora do dia ocorrem o máximo e o mínimo? Máximo e mínimo. Tá, calma aí que tem um errinho ali, né? Ó, essa função ela depende do tempo de consumo, certo? X é o tempo de consumo, tá? Então, corrijam aí, pessoal. Esse X ele está em horas. Ele quer saber em que hora do dia, tá vendo? Então, o X está em horas. A função, o nosso resultado, que é a imagem, isso sim está em quilowatts. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Para vocês não confundirem. A função f de x é igual a 350 mais 20 vezes o cosseno x vezes π sobre 6. Certo? Ele quer saber em que hora do dia ocorrem o máximo e mínimo de consumo dessa localidade. É a mesma coisa, vai ter um gráfico lá. O consumo máximo é a parte de cima ali. Né? Vai ter um gráfico assim. Consumo máximo é esse aqui, consumo mínimo é esse aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, a nossa função f de x, ela nos dá o resultado em quilowatts.
E o nosso período aqui, ó, o nosso período, deixa eu ver se está para cima, está bem para cima, tá? Então, ó, o X aqui, ele está em horas, tá? O X está em horas, corrige lá que ali está escrito que o X está em quilowatts. Então, bem tranquilo, né? Ele também deu ali que cosseno de 0 é igual a 1 e cosseno de π é igual a menos 1. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Calcula o período, calcula a imagem e daí vocês pegam o máximo, né? Pega o máximo, o valor máximo que vocês encontrarem e coloca no lugar de f de x para achar o horário, né? As horas no X. Deixar para vocês pensarem nessa daí, tá? Tá, e no finzinho ali, ó, vamos só ler junto aqui. Sequências numéricas. Todo conjunto numérico que obedece uma determinada ordem, lei de formação, é chamada sequência. Por exemplo, os números positivos, 2, 4, 6. Então, ó, sequências. Numéricas. Toda sequência que respeita uma ordem é uma sequência, tá? Todo conjunto numérico que tem uma ordem é uma sequência. Ele deu exemplo ali, ó. Os pares positivos, 2, 4, 6, 8, assim vai, né? Isso aqui é uma sequência. E são definidos por AN igual a 2N. Então, ó, AN é igual a 2N. O que isso significa? Ó, com N pertencente aos naturais. E a N é o termo que se deseja. Por exemplo, qual é o centésimo número par positivo? É o 200, certo? Então, ó, esse Nzinho aqui embaixo mostra a posição do nosso termo. A N é o nosso termo. E aqui ele deu a fórmula que encontra qualquer um destes termos. Por exemplo, ó, o 8 é o quarto termo, né? Quarto termo. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Se eu quero saber o quarto termo, A4. No lugar do N eu coloco 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Tá vendo? Foi isso que ele fez ali para achar o centésimo termo. Então, um exemplo. Seja a N... Ah, tá. Ele deu uns exemplos resolvidos ali. Ele deu uma sequência definida por AN igual a 5N. Então, ó, no exemplo ali. AN igual a 5N. Fácil de observar. Se aqui está indo de 2 em 2, aqui significa que está indo de 5 em 5. Tá? Então, ó, o A1, 5 vezes 1. O A2, 5 vezes 2. E assim vai. A3, 5 vezes 3. Tranquilo, né? Então a nossa sequência vai começar com o 5, depois vem para o 10, depois vem para o 15, e assim vai, até o infinito. Ah, tá, ele só queria os 3 primeiros termos. 3 primeiros termos, então não vai até o infinito não. Vai só até o 15 mesmo. Todos esses exemplos aí ele só quer os 3 primeiros, né? Na letra B, 2n menos 10. Vamos dar uma olhadinha na letra B. 2n menos 10, é isso? Ah, 2 elevado a n. Calma aí, escrevi direito. 2 elevado a n menos 10. Como que vai ficar a nossa sequência? O A1, 2 elevado a 1 menos 10. O A2, 2 elevado a 2 menos 10. E o A3, 2 elevado a 3 menos 10.
Então ela vai ficar 2 menos 10, menos 8. 4 menos 10, menos 6. 8 menos 10, menos 2. Correto? Essa sequência aqui, ó, do 8, tem uma ordem aí. Um pouco difícil de enxergar, né? Mas é só respeitar a lei de formação dela, que não tem erro. Tá? Letra C, mesma coisa. Letra D, fração, bem tranquilo também. Então as atividades vocês façam baseado nesses exemplos aí, pessoal. Não tem muito mistério. No lugar do N, você vai colocando. Coloca 1, 2, 3. Só que agora, na atividade, ele quer os 5 primeiros termos. Então você vai calcular o A1, A2, A3, A4 e o A5 também, tá? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida podem me chamar no privado. Bons estudos e até a próxima, pessoal.